Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Sou dependente de Deus, dependente. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és santo, tu és santo. E outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de julho, estamos iniciando mais um propósito em orações, falando sobre bom ânimo. Mas primeiramente,
para os irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações, este grande impacto espiritual. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua esperança e perseverança naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Aquele que nos dá o bom ânimo todos os dias. Por falar em bom ânimo, este é o tema do grande propósito em orações. Serão 14 dias, todas as segundas-feiras, aqui, publicado às 22 horas. Nem sempre é fácil ter bom ânimo, porque na vida sempre vão acontecer coisas que nos desanimam. Ficar desanimado às vezes é normal, mas não pode viver a vida desanimados, pois essa não é a vontade de Deus para nós. Temos que aprender a lutar contra tudo aquilo que nos impede de viver a vida que Deus tem para nós. Isso significa que, mesmo desanimados, temos que buscar a face do Senhor. Não podemos desistir. Se você aceitou Jesus no seu coração, você já tem o melhor motivo para ficar animado e ser feliz. Ele conquistou a maior vitória para você na cruz. Já não existe condenação na tua vida e a eternidade no céu já está garantida. E hoje, neste primeiro dia deste grande propósito em orações, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro do apóstolo João, capítulo 16, versículo 33. E a palavra diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago para a sua vida nesta noite. Meu irmão, minha irmã, as aflições nos assaltam sempre na vida. Quando menos a esperamos, elas aparecem e nos perturbam bastante. Não são agradáveis, não são confortáveis, enfim, não são parte boas de nossa passagem por este mundo. Porém, as aflições compõem uma realidade com a qual devemos lidar e não podemos deixar de enfrentá-las. Há até quem diga que elas são necessárias. Uma das características mais marcantes de Jesus na pregação do Evangelho foi a honestidade. Hoje em dia vemos pessoas dizendo, a torto e a direito, que o ato de se converter muda a vida da pessoa, que passa a desfrutar de bênçãos antes não alcançadas, e que essa mudança trará certo conforto, livrando-a das aflições. Um fundo de verdade há nessa afirmação, de fato, mas a assertiva quase nunca é dita com a honestidade de Jesus, que diz textualmente: no mundo tereis aflições. E ponto. A coisa toda é engendrada para que creiamos que podemos nos ver livres das aflições. Não podemos cair nesse engano, pois é afirmação falsa e utópica. Muitos creem nisso, entretanto, e quase sempre ficam presos àquele que lhes prometeu tal ideia, de modo que acabam ficando também reféns de determinada igreja, representada pelo dito iluminado que lhes lançou a famigerada promessa, que não pode cumprir. Círculo vicioso, roda viva da qual Deus certamente não participa, nem se agrada. Pelo Evangelho cor-de-rosa parece que podemos nos livrar das aflições. Contudo, notem bem, essa conversa é manifestamente falsa e mentirosa. A vida cristã não é fácil e começa com a assunção de vários compromissos que, normalmente, temos muitas dificuldades para cumprir. Aqueles que optam por Jesus certamente fazem a melhor escolha de suas vidas, mas
não se tornam imunes em relação às aflições, tribulações, aborrecimentos, chateações, etc. na existência do lado de cá, aliás, inerentes a este mundo. Entretanto, essas pessoas que fizeram tal opção contam mesmo com Jesus, que lhes diz, na verdade, nos diz: tende bom ânimo. Quem lhe dá, nos dá esse conselho é aquele que venceu o mundo. Logo, ele tem autoridade para dizer e afirmar isso que afirma. Jesus venceu o mundo. Em realidade, portanto, ainda que as aflições nos assaltem, seja lá em que medida, nós temos como suportá-las de um modo melhor. Não temos como evitá-las, mas nós definitivamente podemos suportá-las com outro coração. Por isso, tenhamos paz em Jesus Cristo e bom ânimo nele e por ele. Caminhemos firmes diante com Jesus. Logo estaremos do lado de lá, onde as aflições finalmente não nos alcançarão. Do lado de lá, em nossa casa eterna. Uau! Que início de propósito impactante! Olha, meu irmão, minha irmã, vivemos numa sociedade onde é comum encontrarmos pessoas desanimadas. O desânimo tem destruído muitas vidas. Se encontrássemos um medicamento eficaz no combate ao desânimo, a indústria farmacêutica faturaria milhões. O desânimo está estampado nos rostos de certas pessoas. Como manter o bom ânimo em meio às muitas lutas, adversidades e desafios que a vida moderna nos impõe? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 6. Vamos caminhar um pouco pela Bíblia e ela nos dará algumas pistas. Vamos lá, com a graça do Senhor. Primeiro, a esperança em Deus. Ponto número 1. Alguém disse que a esperança é a última que morre. Isso não é verdade, pois a esperança não morre. Já testemunhou dizendo isso. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão quando o julgamento no pó teremos descanso. Jó capítulo 17, versículos 15 e 16. Ponto número 2. No Salmo capítulo 27, versículo 14, lemos: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi nos convida a entrar em Deus e, como fruto desta esperança, ele diz: tem bom ânimo. Quando esperamos em Deus, temos bom ânimo. Não é isso fascinante e maravilhoso? Ponto número 3. Quando lemos os 4 primeiros versículos do Salmo 40, ficamos extasiados, maravilhados com o que Deus faz. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs nos meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Nos tira de um poço de perdição, num tremendal de lama, coloca nossos pés sobre uma rocha, firma os nossos passos, põe em nossos lábios um novo cântico. Mas tudo isso está ligado à esperança que Davi fala no versículo 1. Esperei. Para mantermos o bom ânimo, precisamos esperar no Senhor.
Atentemos para o que está escrito no Salmos capítulo 42, versículo 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aleluia, glórias a Deus. Deus nos ajude a esperarmos nele. Segundo, a fidelidade de Deus. Vamos agora nos reportar a um acontecimento marcante na vida do apóstolo Paulo. Todo o capítulo 27 do livro de Atos narra, em lances emocionantes e tocantes, a sua viagem a Roma. De acordo com o versículo 33, Paulo e seus companheiros de viagem ficaram sem comer nada 14 dias e 14 noites. Isso não é brincadeira, mas foi em meio a uma situação de grande perigo, em alto mar, batidos pelas ondas e pelos ventos. Sim, foi nessa terrível situação que Deus falou assim com o apóstolo Paulo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temais, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Atos 27, versículos 22 a 25. Nos versículos 22 e 25, Paulo usa a expressão bom ânimo. Mas como era possível ter bom ânimo quando tudo tinha o cheiro de morte? Paulo sabia que tudo sairia bem porque a coisa ia acontecer como Deus havia falado. Isso é maravilhoso. Deus é fiel. A palavra final é daquele que está assentado no trono e a sua palavra se cumpre porque Ele é fiel. Aleluia, glórias a Deus. Trago para você agora um texto para que queime em nossos corações. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Números 23, versículo 19. Voltando ao testemunho de Paulo no capítulo 27 de Atos, vejamos como foi o final de tudo. E tendo já todo bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos ao todo no navio 276 almas. Atos 27, versículos 36 e 37. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Atos 27, versículo 44. Deus não permitiu que, daqueles 276 homens ou pessoas, uma sequer perecesse. A grande maioria foi salva da morte de carona. Por causa de um homem, todos foram abençoados. E isto é maravilhoso. Terceiro e último ponto. Jesus está atento às nossas necessidades. Muitos imaginam Deus como um ser que mora lá no céu e não está nem aí com o que acontece aqui na terra. Isso não é verdade. Deus se interessa. Ele é o Deus que participa. Ele se encarnou. Ele se faz carne. Ele chora conosco. Ele anda no nosso meio. Sente as nossas dores, nossa fome. Ele é o Deus que intervém. Vejamos a narrativa bíblica de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do aveu e do
Jebuseu. 3 expressões fortes aparecem neste texto: vi, ouvi, desci. Agora vamos ao Salmo capítulo 113, versículo 6. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Deus se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Agora chamo sua atenção para o que está em Marcos capítulo 10, versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Quando Jesus mandou chamar o pobre cego Bartimeu, atentemos para este detalhe contado no versículo 49. Tem bom ânimo. O cego podia ter bom ânimo porque Jesus de Nazaré estava interessado nele. É possível ter bom ânimo quando sabemos que o maravilhoso Salvador é terno, amoroso, gracioso, atencioso. Ele se interessa por nós. E isso levanta um ânimo da gente. Nenhuma droga, nenhum medicamento, nenhuma terapia, não é yoga, meditação transcendental, nada disso. O que levanta o abatido, desanimado, prostrado, o que nos põe de pé é pela graça de Jesus. É o seu amor, é sabermos que somos importantes para Ele. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Se um pobre cego podia ter bom ânimo, logo é possível que eu e você também joguemos no lixo o nosso desânimo e, como Paulo, cantemos assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e como sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 8 a 10. Que maravilha! Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia! Assim vive o cristão. Chega de choradeira, murmuração e reclamação. Nada pode nos abalar. Em Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus nos fortaleça, o Senhor nos dê bom ânimo para o seu louvor e glória. Em nome do vencedor. Amém. E graças a Deus, e graças a Deus, e graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu encerro este primeiro dia deste grande impacto espiritual com o seguinte pensamento: este mundo é um lugar de dificuldades. Sim, nós podemos viver acima das dificuldades por um tempo. Nós podemos encontrar um jeito de simplesmente ignorar ou mudar o nome da dificuldade por um tempo. Mas no final, a dificuldade nos encontrará. Mas no meio da dificuldade podemos nos lembrar de que nossa vitória é certa. Jesus venceu. Nós participaremos do seu grande triunfo. Caso você não saiba, o desfecho final já foi determinado e cristãos ganham de lavagem através de Jesus. E esta vitória é eterna. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Deus, por me dar a vitória por Jesus, meu Senhor. Eu saúdo a cada dia com entusiasmo, porque eu sei que cada dia me traz mais perto do Senhor e do futuro glorioso que o Senhor planejou para todos os seus filhos. Até lá, eu oro para que eu nunca perca de vista aquela vitória e nunca perca o desejo da sua chegada. No nome de Jesus, o cavaleiro triunfante no cavalo branco, eu oro. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Uma ótima semana e tenha bom ânimo. Shalom.